no Salmo de número 127. Salmo 127, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a leitura da Tua palavra, e eis aqui, Senhor, a Tua igreja. Ó Deus, carecemos da Tua voz, carecemos, ó Senhor, de ser edificados por Ti, e por isso, ó Senhor, te pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. A herança do Senhor são os filhos. Irmãos, temos vivido tempos difíceis, onde a sociedade tem vivido um padrão totalmente contrário da palavra do Senhor acerca da família. O salmo que acabamos de ler é um salmo, é um cântico de romagem. Ele é atribuído a ele, a sua autoria, ao rei Salomão. Rei Salomão, que também é conhecido por Gedidias. Esse é o segundo nome de Salomão, nome que foi dado a ele pelo profeta Natã. Quando Davi se encontra com Batseba e ela concebe e tem Salomão, Davi dá o nome dele de Salomão, e quando é apresentado ao profeta, o profeta dá um outro nome a ele, como se um nome de Deus para Salomão, e o nome que é dado é Gedidias, que significa o amado de Yahvé, o amado do Senhor. E assim como em outros escritos de Salomão, existe meio que uma assinatura dele nos seus escritos, e é justamente a palavra aonde vemos no verso de número 2, aos seus amados. No texto original, em hebraico, a palavra que se denomina amados é da mesma raiz do seu próprio nome, e isso era a assinatura que Salomão colocava em seus escritos. Esse cântico, esse salmo, é um cântico que era utilizado pelo povo de Israel quando eles se dirigiam até Jerusalém para a adoração, tanto no caminho como subindo as escadarias do templo. Para cada salmo de romagem, em cada degrau era cantado um salmo, e esse salmo que acabamos de ler é um dos salmos que era cantado nessa procissão, digamos assim. O comentarista dos salmos, o pastor Derek Keener, ele diz que ele divide esses salmos em
3 temas principais da nossa vida. Primeiro tem a ver com construção, com morada, com habitat, com lugar de morar. O segundo tem a ver com segurança. E o terceiro é família, a criação de uma família. Sendo assim, já que são temas tão cruciais para a nossa vida, porque cada um de nós, pela misericórdia e graça de Deus, temos um lugar quando terminar esse culto e irmos. Ainda que chova tanto como choveu nesse dia, nós teremos um teto sobre a nossa casa, porque anteriormente preocupamos em construí-la, ou comprá-la, ou alugá-la. Nenhum de nós gostaria de sair daqui e não ter um lugar para ir. Isso se torna importante, salutar, importantíssimo para podermos continuar a nossa vida. Certamente vocês também, na casa onde vocês moram, há muros, há portões, há grades para proteger a sua casa. Alguns utilizam câmeras, cercas, cachorros, até armamento para proteção. Porque a segurança dessa casa da qual você mora de fato algo muito importante. Por quê? Porque o que de fato importa é o que está dentro dela. É a sua família. Esse salmo de Salomão, ele vai falar acerca disso, acerca desses 3 temas, da qual não é o braço do homem que constrói essas coisas. Não foi o seu braço, nem foi o seu esforço que edificou a sua casa, que trouxe segurança, ou foi o seu conquistar que fez com que a sua esposa lhe agradasse de si, mas sim foi o Senhor. É Deus que edifica a nossa casa. Bendito seja o Senhor por isso. Interessante, irmãos, assim como na nossa poesia, que se difere bastante da poesia hebraica, mas assim como na nossa, o jogo de palavras, de rimas e de sentidos próximos existe. No texto em que lemos, no verso número 1, a palavra que está junto com casa, ela é muito semelhante à palavra que faz referência ao verso 3 para filhos. A palavra para edificadores, que é do verso de número 1, no texto original é bonim. E a palavra para filhos é banim. Só uma mudançazinha de uma letra, mas já nos traz luz e a intenção do que Deus queria falar para os nossos corações, de que nossos filhos, na realidade, é a obra principal que Deus nos concede nessa vida, da qual a casa que Ele edifica é essa, a herança do Senhor, os nossos filhos. Verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O salmista, ele só nos apresenta 2 possibilidades para que uma atividade humana, para que uma ação de qualquer homem possa ter de fato um proveito. Ou ela é direcionada, construída pelo Senhor, ou essa obra se torna vã. Se não for o Senhor que realiza a obra de edificação de um lar, de uma família, qualquer coisa que o homem venha fazer se torna vão. Não vai ser simplesmente um encontro de casais que vai fazer a sua família melhor. Nenhuma viagem ao exterior, nenhuma compra de uma casa nova, nem de um carro novo. Não serão essas coisas externas que farão o seu casamento melhor, a sua família mais reta e temente a Deus. Mas se isso não vier do Senhor, nenhuma obra, estratégia humana tem valor, é vão.
A edificação de uma casa, para esse contexto, pode ser traduzido tanto como o edifício propriamente, a estrutura feita de argamassa, alvenaria, que na época era de barro, madeira, até mesmo de tenda, de tecido, como também pode ser entendido, pode ser interpretado como a edificação de um lar, de uma família. E isso depende totalmente do Senhor. Em relação à construção de um local, de uma casa, hoje, nos nossos dias, nós temos vasta tecnologia para saber o local exato de uma construção. Eu trabalho em uma empresa que trabalha com análise, a maior parte do seu serviço é trabalhar com análise de solo para construções, tanto privadas como públicas. E o chefe do setor lá, ele é exímio, ele é um dos maiores do Brasil nisso. E para se construir qualquer tipo de edifício, irmãos, pode ser uma casa de cachorro, a um prédio de 50 andares. A principal obra e a primeira de se fazer é analisar se o solo é apto para essa construção. Então é feito vários furos de amostragem no terreno, furos de 5, 10, 30, 50 metros, dependendo da profundidade aonde a rocha chega, para que a partir daí possa se analisar se aquele local pode ser feita uma grande construção. Por isso que nós vemos que em tantas localidades são construídas casas e de repente do nada a casa cai, se vai, por conta que não fez uma análise antes. Mas só que no tempo de Salomão não havia essa tecnologia. E nós vemos que já existia grandes edificações. Até hoje, muito antes de Salomão, as pirâmides do Egito foram construídas e estão aí até hoje. Edificações grandiosas. O próprio templo em que Deus deu a graça de Salomão construir, foi um templo grandioso, com grandes pedras que foi preciso ser levantado até o cume do Monte Sião para poder construir essa edificação. Essas obras, essas edificações, não se compara de forma alguma com a edificação que Deus construiu lá no Éden e que vem permeando até hoje, a família. A família é de fato uma obra de Deus. É Deus o criador da família. É Deus o criador da sua família. Se esse Deus não for o edificador da família, em vão será o trabalho desses membros, dos membros da família. Porque qualquer intervenção deles se tornará vã. Se o Senhor não edificar a casa, essa casa não tem sentido. Na realidade, ela não é um lar. O verso continua e diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Assim como a edificação de um lar é exclusivamente do Senhor, assim também a segurança depende totalmente do Senhor. Não é você, varão, que faz a segurança da sua casa, é o Senhor. É Deus que lhe guarda, é Deus que nos guarda. Lembrando que hoje nós temos notícia de quantas casas que são assaltadas e sofrem grandes danos, mas o Senhor tem nos livrado. Bendito seja Deus por isso. Mas Deus não nos livra apenas, irmãos, de homens sanguinários, de ladrões, de salteadores. Deus nos livra do maligno. O maior mal que poderia vir até nós era de nossa vida ser destruída, mas
em Cristo estamos seguros. As cidades no período de Salomão e do período antigo, elas sempre eram construídas em locais que dessem segurança. Eram construídas próximos de vales, em montes, como a própria Jerusalém, próximas de rios, próximo de mares. E sempre ao seu redor era colocado altos muros, muros largos para proteger as cidades. Dentro dessas cidades não havia paredes que protegessem uma casa entre outra, era só a casa. Porque o que protegia a cidade era o grande muro que estava em volta. Hoje é completamente diferente, né? A nossa cidade é completamente aberta, mas cada casa tem um muro que protege ela. Sobre esses muros eram colocados soldados, homens com instrumentos de sopro, armados, que quando vinha algum salteador ou inimigos da cidade para atacá-los, eles acionavam esse instrumento, tocavam o instrumento, fazia com que os outros guardas se preparassem para a batalha. E os muros serviriam de grande proteção. Na poesia, né, vamos dizer assim, grega, existe uma história muito conhecida, que é a história de Homero, que ele escreveu a Ilíada, que ele conta nessa grande poesia, nesse grande poema dele, a Guerra de Troia. É uma história bem lida, muito lida na história, que é quando a Grécia vai em guerra contra a cidade de Troia, uma cidade que nunca tinha sido derrotada. E eles vencem essa guerra de uma forma inusitada. E é daí que surge aquele dito popular, né? Que é um presente de grego. Que eles fizeram com que deram um presente a Troia, e dentro desse presente, que era um grande cavalo, os soldados gregos estavam, e quando foi à noite, aquele cavalo se desmanchou e os soldados conseguiram derrotar Troia, abrindo as portas durante a noite, e a cidade foi destruída. Temos também uma outra passagem, no caso, nas Escrituras, no livro de Josué, no capítulo número 6, aonde Deus dá estratégia ao seu povo para derrotar a cidade de Jericó. Acredito que todos se lembram. Deus instrui a Josué para que o povo do Senhor colocasse os levitas com a sua arca na frente e desse volta em Jericó 7 vezes, durante 7 dias, e no 7º dia, eles dariam 7 voltas e bradariam grandemente, e Deus daria livramento ao seu povo. E no 7º dia, assim como diz a palavra do Senhor, o povo fez isso, e a grande muralha de Jericó caiu. Mas existe algo interessante nessa passagem. No final dela, por instrução do Senhor, o Senhor disse que deveria ser destruído tudo da cidade. Todos deveriam ser mortos e não poderia se pegar nada da cidade. E o que é que acontece? Acã e sua família é destruída, porque eles pegam ouro e escondem em sua tenda, e quando, depois da vitória do povo do Senhor sobre Jericó, que eles vão para a próxima guerra, eles são derrotados. Deus permite com que seu povo perca, porque desobedeceram ao Senhor, seguindo que Acã e sua família é destruída por isso. Ou seja, irmãos, Acã achou que os bens, a fortuna de Jericó seria segurança para ele, maior do que o mandamento do Senhor. Quando nós nos afastamos, irmãos, dos nossos olhos do Senhor, a nossa família se encontra em perigo. Quando nós não temos o Senhor como aquele que nos guarda, a nossa família passa por perigo. E pense, família não é apenas aqueles da qual são os pais e as mães, vós jovens também
fazeis parte da família, e vocês têm um grande papel na sua casa. Ainda que seus pais possivelmente não creiam no Senhor, mas se você crê, Deus o levantou como edifício, como coluna do lugar, para proclamar o Evangelho, e através da sua vida, Deus manifestar a luz naquele lugar. Deus precisa ser o edificador do nosso lar. Deus precisa ser a segurança do nosso lar. Não apenas segurança física, mas segurança espiritual. Recorremos ao Senhor quando precisarmos. Verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Nós temos, irmãos, observado que a rotina de muitos irmãos nos nossos dias tem sido muito difícil. Horários de trabalho completamente diferentes. Pessoas que trabalham agora até muito tarde. Outros começam já cedo de madrugada. Muitos que por conta da renda preferem trabalhar ou precisam trabalhar em mais de um trabalho para poder suprir a necessidade, ou pelo menos suprir o que ele acha que é necessário. E todo esse esforço humano para atrair algo de bom para a sua família se torna inútil se não vier de Deus. E o que é, irmãos, algo inútil? Algo inútil é como o sal, que Jesus diz que se nós não formos um sal que salgue, ele é inútil. Ele não serve para nada a não ser para ser pisado. Você já imaginou? Está preparando o seu alimento, você pega um punhado de sal para dar o gosto, é quando você bota, não serve para nada, só a comida fica aguada. Assim é vã qualquer obra humana, se torna inútil se levantar logo cedo, labutar dia após dia, ter o seu repouso muito tarde, demorar para dormir, passar o dia todinho labutando, sofrendo, castigante no sol, correndo atrás, procurando, investindo, dedicando a sua vida para enriquecer-se. Nada disso, irmãos, serve se o Senhor não estiver governando a sua vida. Precisamos descansar no Senhor. Não adianta dedicar tempo demais no trabalho para conseguir recursos, investir em projetos seus, se o Senhor não estiver no projeto. Se o Senhor não estiver no negócio, não adianta. É vão, é perca de tempo, é suor jogado fora. Você estará confiando em sua sabedoria, você estará confiando em seu braço. Tudo isso será vão. Já imaginou? Certo homem, com uma certa posse, achar que por conta disso, ele terá a capacidade de, nesse ano, ser eleito. Aí ele simplesmente pega todo o seu recurso, dedica-se a aplicar essas finanças para poder conseguir votos. E ele vai, e dedica e gasta tudo. Quantas histórias já não tem de homens que fizeram isso? Vende casa, vende carro, vende propriedades. E nessa política brasileira maluca, compra votos e no final perde, porque outro que tinha mais dinheiro venceu. O nosso país é assim. Esse perderá a sua vida. Assim como aqueles que há poucos anos atrás, pegaram seus bens, venderam casas, venderam carros, motos, e investiram na Brás Company. Perderam tudo. Por ganância, por desejo de prosperar, por vontade de querer ir além do que o Senhor permitiu. Irmãos, segundo o apóstolo Paulo,
O que nós precisamos para viver é do alimento e das vestes. E isso nos basta. Só que nós não queremos apenas isso. O nosso coração é enredado pelas coisas desse mundo. Mas se nós lermos, irmãos, na palavra do Senhor, Deus suprirá isso para nós. Não precisamos estar andando ansiosos. E tudo isso, irmãos, gera problemas. O maior problema da nossa sociedade dos nossos dias é justamente isso. São pessoas que desejam ter o que não podem e correm atrás e lutam e sofrem para conseguir. Aí quando conseguem, aquilo não faz sentido. Porque aquele sonho de obter algo é tão passageiro, é tão pequeno que... E já outros que lutam e não conseguem, sofrem por não ter conseguido e entram em problemas psicológicos. Mas segundo o que o texto diz, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Essa porção, aos seus amados, Ele dá enquanto dormem, ela é melhor traduzida dessa forma: o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Por quê? Porque de fato a ideia aqui do dar enquanto dormem, esse dar, isso que Deus dá aos seus, a palavra no original aí é sono, é poder dormir, é ter a capacidade de descansar no Senhor. Só os que confiam no Senhor descansam, estão firmes como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa palavra que é traduzida por dar, que a melhor tradução seria sono, ela traz um contraste à vida frenética dos outros, daqueles que têm as suas atividades inúteis. O que o mundo quer de nós é que nós nos esforcemos, corramos atrás, exigimos e suamos e procuramos angariar e ter e conseguir mais e mais. E o que o Senhor quer é que a gente descanse. Descanse nele. Muitos irmãos não têm descansado. Trabalham de domingo a domingo. Não têm um tempo para a sua família. E lembrem, irmãos, o sábado, que é o dia que o Senhor concedeu aos homens para o descanso, é um tempo necessário para nós, de pararmos todas as coisas, e nesse dia, olharmos para o Senhor, e utilizar esse dia para a glória do Senhor. Ao invés de você sair correndo para querer ter hora extras, tenha essa hora extra com o Senhor. A sua alma carece de ser alimentada, e é justamente no sábado do Senhor, no dia que o Senhor nos concedeu como descanso, o dia do descanso, o dia da adoração ao Senhor, é justamente nesse dia em que Ele nos concede um bom sono. Na poesia hebraica, a ideia aqui é Deus que refreia o nosso eu e nos faz dependentes dEle, esperançosos na sua ação. Se fôssemos agricultores, irmãos, você poderia ter a melhor semente, você poderia ter a melhor terra, mas se Deus não enviar chuva, é vão. Você pode ser o melhor administrador, você pode ser a melhor personalidade na área em que você dedica seus estudos, mas se Deus não lhe conceder saúde, você está inútil, é vão. Você pode ser o maior de todos, você pode ter a sabedoria e a ciência de compreensão de qualquer área da humanidade, mas se Deus não for por você, você está perdido. Então, muito mais, irmãos, muito mais melhor termos Deus
do que as coisas. Termos a Deus e provar dele o descanso. Esperar no Senhor. Portanto, se o Senhor é o edificador da sua casa, do seu lar, se o Senhor é que provê segurança, é Ele que guarda o seu lar, deixe o Senhor ser o supridor do seu lar, o supridor da sua alma, aquele que só Ele é que sabe o que de fato você necessita. Muitas vezes oramos ao Senhor pedindo coisas que nem mesmo é necessário termos, mas Ele sabe o que você precisa, e Ele nos dá enquanto dormimos. É interessante o pensamento hebraico do povo judeu. Eles entendiam que era justamente no momento do sono em que Deus podia esquadrinhar o nosso coração. É tanto que ele fala que Deus visita os nossos rins e vê se há maldade em nós, e vê se no nosso interior há algo que fugirá do caminho do Senhor. O próprio salmista pede ao Senhor que o Senhor veja se em seus caminhos há alguma direção má, e faça com que no momento do sono Deus possa nos instruir, porque até no sono Deus pode nos ensinar. Deus fala com o seu povo também por meio de sonhos. Enquanto o nosso corpo e nossa mente descansa, Deus utiliza esse momento para falar também ao nosso coração. Mas enquanto você estiver agitado demais, preocupado demais, ansioso demais, você não conseguirá ouvir a voz do Senhor. Portanto, irmãos, se Deus é o edificador do seu lar, se Deus é o guarda do seu lar, e se Deus supre, é o supridor, é aquele que mantém o seu lar, aí sim, você poderá provar o bem maior do Senhor. Verso 3. A herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A maior bênção, irmãos, que um homem e uma mulher pode ter na vida, não é uma casa em um condomínio fechado, nem um carro de luxo, nem um currículo gigantesco, nem muito dinheiro no banco. É ter filho. E é inconcebível que casais não pensem em receber do Senhor tamanha herança. Eu não me recordo ao certo se foi ano passado ou foi em 2022, mas eu sei que em um desses anos eu tive a oportunidade de me reunir com o Ministério de Jovens, e nós discutimos acerca dessas questões de relacionamento. E nas conversas em que tivemos, foram feitas várias perguntas, e uma das afirmações que houve no meio era que algumas jovens moças não desejavam ter filhos, porque elas não queriam ter seus corpos danificados pela gravidez. Vocês têm noção, irmãos? Eu fiquei assim abismado em ver o tamanho egoísmo do coração de uma jovem em preferir se manter fininha, aparentemente aos olhos humanos bem, do que ter a honra, a dádiva de ser mãe.
E eles receberam uma cajadada grande naquele dia. Porque isso, irmãos, é inconcebível. Quantos casais tentam ter filhos e não conseguem? Temos muitos testemunhos em nossa igreja de pessoas que por muitos anos lutaram e Deus os deu a graça disso, tamanha bênção. Que isso não possa existir em nosso meio, porque assim como diz o salmista, filhos são a herança do Senhor. Na realidade, filhos é um milagre que Deus concede aos pais. A gravidez é um milagre, irmãos. É algo que só Deus pode realizar. Só Deus, que é o Criador da vida e autor da vida, concede tamanha dádiva. Em Gênesis capítulo 11, nos dois extremos desse capítulo, existem duas passagens poderosas. No início do capítulo 11, está registrado a construção da Torre de Babel. A construção é uma obra humana gigantesca, da qual eles constroem um grande edifício, e o desejo deles, a intenção deles era chegar até os céus e se tornarem como Deus é. E o que é que Deus faz com essa obra? Inútil, vã, feita por mãos humanas, Deus destrói. Mas no final do capítulo 11, Deus faz algo grandioso. É uma frase bem sublime. Ele diz que um homem chamado Terá tem um filho, e o nome dele é Abrão. E como isso é tão oposto? Porque por meio de Terá, nasce um homem, que seria o principal homem, da qual Deus iria utilizá-lo para a construção e a edificação de um povo, da qual o Messias viria. Abraão. Você tem noção do que Deus pode fazer com a sua descendência? Com o seu filho? Tamanhas obras que em Deus podem ser glorificadas por meio deles? Se você restringir isso? Irmãos, será que Terá sabia o que Deus faria em Abraão? Porque nós somos frutos da fé de Abraão. Nós que temos a mesma fé no Messias, naquele que Abraão viu e creu, somos os seus frutos. Somos as estrelas dos céus incontáveis que Deus prometeu a Abraão. Somos a areia do mar que Deus prometeu a Abraão. Os filhos na fé. Que coisa magnífica. Deus também pode fazer na nossa família obras grandiosas. Porque do Senhor vêm os filhos. Eles são a herança do Senhor. O pastor Derek, ele afirma que uma família reta, uma família temente, uma família que honra ao Senhor, que obedece ao Senhor, é riqueza e honra suficiente para o homem. Você não pode ter nada e nem ser ninguém, mas se o seu filho teme ao Senhor, você tem tudo. Você pode ser esquecido pelos homens, você pode ser rejeitado, você pode não ter nenhuma valia em sua rua, mas se a sua família teme ao Senhor, você tem tudo. E aí se encontra um simbolismo, da qual Salomão faz entre filhos e flechas. Ele diz no verso número 4, que os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Na guerra, irmãos, a primeira infantaria, o primeiro grupo de soldados que são acionados, são justamente os que utilizam flechas. Nas guerras antigas, né? Porque eles utilizam um instrumento que atingem o adversário
em longa distância sem ser atingido. Ou seja, Deus nos concede filhos para utilizarmos ele como flecha, para enviarmos eles para o mundo, e Deus os utilizar como flechas para atingir o alvo. Muitos têm utilizado seus filhos para realizar seus sonhos. Aqueles que um dia queriam ser médico, ou um jogador, ou um engenheiro, se esforçam, se esmeram para dar a melhor condição para que esses filhos consigam esse sonho que é do pai e não do filho. Mas não, a ordem do Senhor é que Deus nos faça como pais, que edifica filhos, que tem filhos, que temerão ao Senhor, que honrarão ao Senhor. E mais, olha mesmo o que diz o salmista, que nós, assim como o guerreiro, que não levava apenas uma flecha, o conselho do salmista é que nós venhamos ter várias flechas na aljava. Quando um guerreiro ia lutar, ele construía várias flechas, porque ele não lutava apenas com um adversário, ele lutava com milhares. Então era necessário ter várias flechas para poder atingir os seus alvos. Assim também são os filhos. Ele diz que bem-aventurado, feliz, mais do que feliz, é o homem que tem a sua aljava cheia, ou que tem a sua mesa farta de filhos. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. A ideia para o contexto, irmãos, é que um homem que tem vários filhos, ele teria mais condição de viver bem do que aqueles que tinham poucos. Lembrando nós de alguns exemplos nas Escrituras, Jacó, ele teve 12 filhos, homens registrados, fora as mulheres. Já imaginou um homem com 12 filhos? Para a época, irmãos, esse homem era um homem extremamente abençoado, porque cada um desses filhos poderiam ajudá-los no trato, e assim como era Jacó e seus pais, criadores de ovelhas, quanto mais homens para trabalhar, melhor, mais a fazenda, as suas posses cresceriam. Se por acaso um inimigo viesse a afligir o seu lar, ele teria 12 guardas para o ajudar. E nós, hoje, o que o mundo prega é que nós devemos ter poucos filhos. Na realidade, o mundo quer que a gente não tenha nem filho. O mundo quer que a gente tenha cachorro, papagaio, gato, seja pai e mãe de pet, porque é fácil de criar. Só vive 5, 7, 10 anos, é só comprar uma ração, botar um tapete no meio de casa, ele faz a necessidade dele, pronto, e acabou-se. Porque filho, irmãos, desgasta-nos por inteiro. Filho, toma-nos todo o nosso tempo. Filho, retira o melhor e o pior de nós. Filho, nos faz mais crentes. Na criação de filhos, nós aprenderemos a ser pais, porque ninguém já nasce sabendo. A mãe se tornará mãe e saberá o que é mãe. Quantas flechas você tem? Houveram guerreiros que perderam suas flechas em batalhas. Mas que cada pai possa valorizar o filho que tem, da forma que ele é. Pois ele veio de Deus. O seu filho veio de Deus. Independente de quem ele seja, ele veio de Deus. Foi Deus que lhe deu. Bendito seja o Senhor por isso. E agora cabe você, como pai, como mãe,
ensinar o que o salmista diz no versos 1 e 2, que quem edificou o lar foi o Senhor, que quem é o segurança do lar é o Senhor, que quem mantém o lar é o Senhor, não é vocês. Portanto, irmãos, se Deus é o edificador de nossa família, se Deus é o guarda da nossa família, por que iremos temer o amanhã? Por que se preocupar se terá dinheiro para pagar e comprar a fralda, ou pagar o colégio da criança, ou se terá isso ou terá aquilo? Por que temer? Se é Deus que é o edificador da sua família. Por que temer se é Deus que guarda a sua família? Por quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele tem se mantido fiel à sua palavra dia após dia. Será que Ele irá retroceder o seu amor para convosco? Se Deus de fato é o supridor das suas necessidades, por que, irmãos, nós iremos andar preocupados, ansiosos? Nós sabemos que a ansiedade, a preocupação em demasia é pecado, pois nós estamos tirando o crédito de Deus e depositando em nós. Mas Deus, irmãos, nunca deixou nos faltar. Ele não se deixa faltar e não deixa faltar nada em nossa casa. Ele não se retrai nem se afasta de nós. Ele se coloca sempre presente. Ele alimenta a nossa alma. Quando nossa alma está abatida, angustiada, Ele vem e nos traz ânimo, nos traz esperança, renova a nossa fé, fortalece-nos, nos firma na rocha. Sendo assim, irmãos, se existe algo que nós precisamos interceder, assim como falamos no início do culto, aprendendo com Salomão, a pedindo sabedoria, se existe algo sábio, algo de valor, que você pode aplicar na sua vida, tanto para os que já são casados, como para aqueles que ainda irão casar. O maior investimento que nós podemos fazer é ter filhos. E isso vem de Deus. É dádiva do Senhor. Portanto, homem, portanto, irmã, faça com que a sua aljava esteja cheia, pois isso vem de Deus. É bênção do Senhor. Das vezes que tenho a oportunidade de me reunir na casa do meu pai, e é um cheio de menino lá, é uma diversão, é uma alegria. Eu, como mais velho, eu me sinto como pai deles, porque todos eles vêm me pedir a benção, porque o meu próprio pai ordena isso. E eles me têm como mais do que um irmão. E essa sensação é estranha para alguns ao verem, quando meus irmãos chegam até a mim e me pedem a benção. Mas quando eu olho para o meu pai e vejo em um domingo comum, seus filhos reunidos, comendo o feijãozinho com farinha, a carne assada que ele gosta, todos reunidos à mesa, não existe alegria maior. Não existe, irmãos, alegria maior. Não existe. Ver a herança do Senhor em sua frente, ver a maior alegria que um homem pode ter na vida, seus filhos. Que Deus possa falar-nos ao coração e dar-nos a certeza que o nosso lar, que a nossa família pertence ao Senhor. Não confie no seu braço, não confie na sua força, confie no Senhor.
Ele fará todas as coisas, pois Ele é o edificador do nosso lar. Vamos orar? Deus bendito, nós te agradecemos pela nossa família. Te agradecemos ao Senhor, pois ela, Senhor, foi edificada por Ti. Te pedimos ao Senhor, pelos nossos irmãos, ó Senhor, que têm seus lares, ó Senhor, que se encontram em situações tão difíceis. Às vezes, ó Senhor, pais separados, ou tantas situações, Senhor, complicadas. Ó Deus, contempla o coração dos jovens, ó Senhor. Visite-os, ó Senhor, e os dê sabedoria, para que, quando eles iniciarem o seu matrimônio, eles coloquem o Senhor acima de todas as coisas, sendo o governante de seus lares. Aos, ó Deus, que se encontram aqui, que o Senhor possa, Senhor, cada vez mais gerar amor aos corações dos casais, fazendo-os, ó Senhor, pedras vivas diante de Ti, que vivam a Tua palavra, e que as nossas famílias, Senhor, sejam a igreja, que cultuemos a Ti, Senhor, primeiramente no nosso lar, que nossos filhos aprendam a amar ao Senhor conosco, com os pais, para virmos à reunião solene, à Assembleia dos Santos, e possamos, ó Senhor, como a família de fato que Tu criaste, todos nós em uma só voz, exaltarmos ao Senhor, porque todos nós, Senhor, somos um só em Ti. Abençoa-nos, ó Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queria convidar o Pai.